sampaikan tadi sebelum jeda, di segmen ini kita sudah bersama dengan Pak Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK yang juga akan memberikan keterangannya secara daring. Karena memang pihak KPK lah yang pertama menemukan ini saat mendatangi rumah dari Bupati Langkat nonaktif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gufron mungkin bisa dijelaskan saat kemudian tim dari KPK datang ke tempat ataupun juga ke rumah Bupati tersebut, apa yang ditemukan saat itu? Bagaimana kondisi orang-orang yang ada di dalam kerangkeng itu, Pak? Sempre que eu ouço alguém falar malaio, eu dou a impressão que eles estão falando uma língua neutra, que não tem sotaque, que não tem muita... aquela impressão fonética muito peculiar que alguns idiomas têm, né? Você ouve uma língua como espanhol, alemão, chinês, árabe, italiano, cada um tem uma personalidade fonética muito marcante. Algumas têm menos, né? O malaio parece que não tem quase nenhuma, né? Ele soa um pouco oriental, um pouco indiano, quem sabe em alguns aspectos, mas realmente quando eu vejo o malaio falando, parece que ele está falando uma língua humana, normal, assim. Vem aquela questão de, será que existe realmente alguém sem sotaque no mundo, né? Será que tem gente que tem mais sotaque que outro, né? Tem algumas maneiras de falar que são mais marcadas foneticamente. Então, bem-vindos à língua malaia, aqui no canal MOPC Linguística. Uma outra coisa interessante que se fala da língua malaia é que seria a língua mais simples do mundo. Será que não só é uma língua foneticamente neutra, como também ela é gramaticalmente, sintaticamente uma língua extremamente simples, além de também ser escrita com o alfabeto latino, ou seja, uma língua asiática, mas escrita com o alfabeto da Europa Ocidental, ou seja, é extremamente simples, a fonética é simples, não é uma língua tonal. Então vamos ver nesse vídeo, decifrar um mistério aí. Será que o malaio é a língua mais simples do mundo? O malaio pertence à família austronésia de línguas, mais especificamente ao seu ramo malaio-polinésio, que compreende quase todas as línguas da família, que tem sua origem na ilha de Formosa, onde fica Taiwan, na República da China, que originalmente não era habitada por chineses. Aliás, quando os portugueses chegaram lá e deram o nome de Formosa, no século XVI, para essa ilha, não havia chineses ainda ali. A ilha era habitada por austronésios, esses aborígenes, que eram geralmente onde a gente supõe seja a origem dos povos malaio-polinésios, que a partir de Taiwan colonizaram o arquipélago das Filipinas, o arquipélago da Indonésia, a Península Malaia, a região da Nova Guiné, e então foram colonizando toda a região daquelas ilhas do Pacífico que a gente chama de Micronésia, Melanésia e Polinésia, inclusive também a Ilha da Páscoa, que já está quase nas Américas, pertence ao Chile, e a nossa querida Nova Zelândia, que é, em tese, a maior ilha da Polinésia, né? A Nova Zelândia fica bem ao sul, as duas ilhas da Nova Zelândia, eles também, os seus habitantes indígenas, os maoris, são também falantes de polinésio, e os malaio-polinésios também conquistaram a ilha de Madagascar, na África. Essa é a coisa mais incrível, né? A conquista mais incrível dos polinésios dos malaio-polinésios, era justamente ter atravessado o Oceano Índico na direção oposta, e colonizaram uma ilha africana que até então, na verdade, quando eles chegaram lá, cerca de 1800 anos atrás, era uma ilha desabitada. O ser humano, apesar de ter evoluído na África, nunca tinha migrado para Madagascar. Então, Madagascar tinha um ambiente totalmente desprovido de seres humanos até os malaio-polinésios colonizarem a ilha menos de 2 milênios atrás. Especificamente a língua malaia, claro, a língua que evoluiu na região da Península da Malásia, que hoje pertence ao moderno reino da Malásia. E por que ela virou então malaio-indonésia? Toda a Indonésia fala isso? Não, a Indonésia é na verdade uma ilha, um grupo de centenas de línguas, centenas de ilhas, com muita diversidade linguística. Justamente quando a Indonésia se tornou independente dos Países Baixos, né, da Holanda, nos anos 40, eles escolheram a língua malaia, que já era amplamente difundida como uma língua franca, uma língua que os indonésios não falavam nativamente, mas era uma língua que já era amplamente difundida pelas redes de comércio, ali, justamente por ser a língua dos malaios, que eram o povo ali, por ser a Península Malaia, a parte continental, era mais desenvolvido no geral. Então o malaio sempre foi uma língua de contato muito grande entre os vários povos do arquipélago indonésio, e também para não privilegiar os falantes de javanês, que é a principal língua
malaio-polinésia da Indonésia. Aliás, eu tenho um vídeo de javanês aqui, vocês podem assistir o vídeo de javanês e o vídeo de línguas malaio-polinésias, que explica toda essa família linguística aqui no canal. Os indonésios então adotaram o malaio como língua nacional e chamaram essa língua de língua indonésia, ou Bahasa Indonésia, né? Os malaios não escreviam sua língua até mais ou menos o século VII, quando começa a haver inscrições de origem pela influência dos indianos. Começa a haver um contato muito forte com a Índia nessa região. E o hinduísmo é introduzido na região da Malásia e da Indonésia no começo do que a gente chama de Idade Média, lá por exemplo, pelo ano 600, 700. Então a língua malaia passa a sofrer uma grande influência, não só a língua malaia, como várias línguas da Indonésia, até o javanês também, passam a sofrer uma grande influência do sânscrito e das línguas indianas no geral. Não se esqueça de assistir também o vídeo de sânscrito e o vídeo das línguas da Índia aqui no canal, que explica toda essa situação na Índia. E a religião hindu acaba se expandindo pela região da Malásia e da Indonésia até mais ou menos o final da Idade Média, começo da Idade Moderna, por volta de 1400 e pouco, 1500, começa a haver uma islamização da Malásia e da Indonésia. Então hoje a Malásia e a Indonésia são regiões, países predominantemente islâmicos, com apenas alguns resquícios de hinduísmo preservados localmente em algumas regiões. E com o Islã, é claro, vem também a influência da língua árabe e da língua persa sobre os malaios e indonésios. Enriquece bastante o vocabulário do malaio. E depois da época islâmica, claro, chegou a presença portuguesa. Os portugueses foram os primeiros europeus, como nós sabemos, a navegar para essa região do Sudeste Asiático, já no século XVI. E os portugueses foram grandes comerciantes, que estabeleceram rotas de comércio entre diversos povos da Ásia, e na Indonésia, na Malásia, também deixaram a sua impressão. Então a gente vê aqui palavras como meja, que vem de mesa, significa a mesma coisa, manteiga, pesta vem de festa, já que o malaio não tinha nativamente o fonema f, o f, né? Secola, de escola, sapato, vem de sapato, garpo, mais uma vez é um f que virou p, vem de garfo, né? Martil, que é martelo. Então o português deixou pelo menos aí umas 50, 70 palavras comumente usadas ainda no malaio indonésio moderno. Mas aqui a gente volta à questão central, né, do vídeo. Será que o malaio realmente é a língua mais simples do mundo? Uma vez eu estava numa discussão linguística na internet e tinha um malaio dizendo que a língua dele era a língua mais simples do mundo. Era muito simples, era uma língua bastante fácil de aprender. Vamos ver aqui a ortografia malaia, né? O malaio era escrito na Idade Média, até mais ou menos no século XIX, com a escrita chamada Jawi, que é a escrita derivada do árabe, que a gente está vendo aqui. E a partir do século XX, eles adotam, final do século XIX, começo do século XX, eles adotam o alfabeto latino, que é perfeitamente adaptado para a fonética do malaio, uma fonética simples. Geralmente eles têm sons fáceis de imitar. A ortografia malaia tem algumas peculiaridades apenas. A letra C representa a fricativa palatal cha, né? O SY faz chá, e o J, como é de se esperar, né, bastante normal, faz já. O malaio só tem 6 vogais, A, E, I, O, U. Então bastante simples, sendo que o E e o A são representados ambos pela mesma letra, a letra E. O malaio não é uma língua tonal. Gramaticalmente, o malaio indonésio é uma língua SVO, embora a ordem das palavras seja bastante livre, de acordo com considerações aí do falante, a ênfase que for dada à palavra. O sintagma nominal é nome, adjetivo, determinante. A língua tem preposições e gramaticalmente não tem gênero gramatical, não tem marcação de plural consistente, apenas assim em casos extremos, não tem declinação, marcação de caso, e não tem realmente uma conjugação verbal no sentido de ter variação de pessoa ou de tempo verbal, ou de plural e singular, de acordo com eu, tu, ele, nós, nós, eles. Não tem essa conjugação verbal. Existem derivações verbais, mas isso é uma outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Então é por isso que é dito que é uma das línguas nacionais do mundo, das grandes línguas literárias da humanidade. Se você pegar, sei lá, 50 línguas mais usadas no mundo, talvez o malaio indonésio seja uma das mais fáceis de aprender mesmo. Mas isso é bastante relativo, né? A gente não sabe se realmente a gente tem a ilusão de que algumas línguas são fáceis e difíceis,
ou se realmente elas são fáceis e difíceis, porque todas as crianças aprendem suas línguas nativas com o mesmo grau de facilidade e no mesmo tempo. A criança começa a aprender a falar com cerca de 10 meses, um ano e pouco de vida. Com 2 anos ela está produzindo algumas frases, com 3, 4 anos ela produz frases complexas, com 5, 6 anos ela está falando de maneira quase fluente na língua, embora com vocabulário um pouco simples, com alguns erros aqui. Tipicamente na casa dos 5, 6 anos a criança já tem, em qualquer comunidade linguística, sem qualquer tipo de estímulo, ensino, esforço, coerção, educação artificial, forçada, as crianças sempre aprendem suas línguas no mesmo ritmo, em qualquer comunidade linguística nas quais elas cresçam. Então cabe a vocês a decidir se é a língua mais simples do mundo ou não, né? Vamos ver aqui os detalhes da gramática do malaio. O sintagma nominal, como falei, é nome no começo, ou seja, o substantivo vem primeiro, depois vem o adjetivo, e no final disso tudo aqui vem o determinante, o equivalente ao esse. Por exemplo, essa casa grande fica casa grande essa. Rumah besar ini. A preposição, claro, vem antes de tudo. Di rumah besar itu. Naquela casa grande. Itu é aquela. Então, di é a preposição em. Então a gente tem naquela casa grande. Os pronomes em malaio se distinguem pelo grau de formalidade. Algo que é bastante marcado nas línguas da região da Malásia e da Indonésia. Basta ver no vídeo de javanês aqui, a gente vê que o javanês são duas línguas. Tem uma língua javanesa formal e uma língua javanesa informal. Inclusive o vocabulário do javanês varia de acordo com o grau de formalidade. Você não pode falar a mesma palavra para mesa, que você está falando para uma pessoa num contexto informal, uma pessoa que está num nível social igual, mais baixo que o seu. Você não vai usar essa mesma palavra num contexto mais formal, quando você está falando com uma pessoa num nível de importância maior que você, que o seu. No javanês isso chega a ser criar duas línguas javanesas, como a gente vê aqui no vídeo de javanês que está no canal. No malaio não é tanto, o malaio são os pronomes, não tem realmente esse extremo do javanês, mas a gente tem aqui a distinção entre informal e formal nos pronomes. Então a palavra eu, informal é aku, mas formal é saya. Para você é kamu e anda. Na terceira pessoa não tem essa distinção, a gente tem dois pronomes, a gente vê que eles estão separados pelo tio aí, né? Meramente indicando que não é questão de formal e informal, é meramente uma variação do próprio pronome. Dia ou ia são um pronome de terceira pessoa, não varia o formal e informal. Ambos são usados, né? Na primeira pessoa plural, a gente tem o exclusivo e o inclusivo, como acontece em várias línguas malaio-polinésias e também em várias línguas indígenas do Brasil e da América do Norte, também América Central. Eles distinguem o nós, só nós aqui e vocês não, e o nós inclusivo, que é o nós aqui e vocês também. Uma coisa que as línguas europeias, as línguas da Eurásia Ocidental, tipicamente não, as línguas africanas também não distinguem. No geral, mas as línguas polinésias e malaias e indígenas das Américas tipicamente distinguem. Aliás, o tchetcheno também faz essa distinção. A terceira pessoa plural é kalian, né? E na terceira pessoa plural você pode colocar orang, que é gente, ou mereka, que é pessoas, no geral. Porque realmente o malaio não tem uma maneira muito clara de indicar pluralidade. Para indicar a posse por parte das pessoas, né, do discurso, né, a gente tem aí tanto o pronome colocado depois do substantivo, quanto os sufixos específicos de cada pessoa. Então você pode falar rumah saya, saya é eu, né? Então rumah saya é tecnicamente casa de eu. Ou rumah ku, esse sufixo ku indica meu, porque vem do pronome aku, né? Que é o pronome informal de eu. Rumah kamu ou rumah mu, rumah dia e rumah nya, que é a casa dele. O verbo ser realmente não é obrigatório, não tem um verbo que seja 100% equivalente ao verbo ser. Você pode simplesmente colocar uma coisa do lado da outra e falar que aquilo é aquilo. Bom, X é Y. Então, dia, kawan, saya, ele é meu amigo. Opcionalmente, você pode colocar o verbo adalar, que significa equivale a, é igual a. É mais ou menos um verbo ser que é usado provavelmente para enfatizar que existe um verbo ali para indicar uma relação de igualdade, quando é necessário expressar uma palavra para desambiguar a frase. Então você pode falar dia kawan saya, ou meramente dia adalah, ou também dia adalah kawan saya. Quando o verbo ser está lá para expressar a localização, né, como o meu amigo está na cidade, como é que é estar em algum lugar?
Daí nesse caso não tem mesmo. Nesse caso você não pode usar o verbo adalar, porque o verbo adalar é meramente pré-existencial, é meramente equacional, ele é equivalente. Ele é meu amigo, ele igual a meu amigo. Mas o locativo não pode ser usado. Então, Kawan Saya é meu amigo, Di é em, Bandar é cidade. Kawan Saya di Bandar é meu amigo, está na cidade. O malaio também tem o pronome reflexivo diri, que serve para todas as pessoas. Dia membele diri. Ele se defendeu. Dia membela é ele defende. Dia membela siri, dia membela diri é ele se defende ou ele se defendeu. Na verdade, o verbo não indica tempo em malaio. O malaio tem uma característica que está bem presente nas línguas orientais, continentais, né, como o chinês, o coreano, o japonês, o vietnamita. Na verdade, só 3 classificadores são usados em malaio. A gente não sabe se é por influência das línguas continentais, as chinesas, né, as línguas da parte continental, o vietnamita, o do tailandês, né. Mas só se usa orang para pessoas, ekor e boar para seres vivos e seres inanimados. Mas é opcional esse uso, é bastante fraco o uso de classificadores. Classificadores, para quem não sabe, é quando você coloca uma palavra como numerais ou determinantes, como esse, 3, 4, aquele. Você pode colocar entre essas palavras e o substantivo que elas descrevem um classificador. Então, por exemplo, dia se orang guru. Se é a palavra numeral 1, né? Então, dia se orang guru, ele é um pessoa guru. Ele é um professor. Aí tá a influência do sânscrito aí, né? A palavra guru em sânscrito significa pesado, importante, sério ou professor. Dua ekor kuda. Ele é cavalo. Aí tem a palavra cavalo kuda e o classificador ekor ligando o numeral dua à palavra kuda. Porque os classificadores funcionam assim, eles ligam quantificadores aos substantivos. Beberapa, boar, buku. Vários livros. Beberapa é vários, boar é o classificador e buku é a palavra de origem holandesa ou inglesa, livro. A negação verbal é feita com tidak antes do verbo. E na linguagem coloquial, esse tidak acaba sendo pronunciado como tak. Saya tidak taho. Ou saya tak taho. Não sei. Taho é o verbo saber, tidak sa, taho é eu não sei. O malaio tem esse pronome meio que um pronome relativo ou um relativizador, né, que é yang. Como tem no filipino, né, no tagalog, que é nang. A gente tem aqui um pronome relativizador que também serve para ligar qualquer qualidade a um substantivo. Então, rumah besar, a gente fica com casa grande. Mas você pode falar também rumah yang besar, que é casa que é grande. Só que, na verdade, os adjetivos em malaio também são verbos, né? Chamados verbos estativos. Então, besar também é o verbo ser grande, além de ser o adjetivo grande. Mas numa oração subordinada adjetiva, né, como a casa que eu comprei, você tem que obrigatoriamente usar o yang. Rumah yang saya beli. Rumah é casa, yang é que, saya é eu e beli é comprar. O malaio também tem uma característica bastante incomum das línguas do mundo, que é a infixação. Então a gente tem, por exemplo, derivação de substantivos, né? Por exemplo, a gente tem o adjetivo kelut, que é despenteado, desgredelhado, cabelo bagunçado, né? Algo bagunçado no geral, não só cabelo. Forma o substantivo abstrato kamelut, que é o caos, a bagunça. Veja aí o que aconteceu. A gente tem kelut, ganhou o infixo m, entre o K inicial e o resto da palavra. Então você pegou a primeira... É isso que acontece na infixação nas línguas malaio-polinésias. Você pega a primeira consoante, separa, adiciona essa sílaba infixada e coloca o resto da palavra depois. Kelut vira kamelut. Isso é uma infixação verdadeira, né? E o mais marcante das línguas malaio-polinésias, especialmente as línguas da Malásia, da Indonésia, né, o javanês, especialmente as línguas das Filipinas, né? Nas Filipinas chega a ser um nível absurdo, né? É justamente essa marcação do caso, a função das palavras na frase é determinada pelo verbo, pelo prefixo ou pelo infixo que o verbo está ganhando. Dependendo do prefixo que o verbo está ganhando, você vai interpretar os substantivos que estão em volta dele como o seu agente, ou seja, o fazedor da ação, ou paciente, ou algum outro complemento de lugar, ou complemento de caso, ou complemento de modo, né? De maneira.
Então a gente falar, por exemplo, Anaxaya é meu filho, né? Melihat é ver. Oran ito é meu filho viu aquela pessoa. Melihat está na forma me. Esse prefixo me, o verbo em si é lihat. O prefixo me está aí para indicar que o substantivo que está antes do verbo é o agente da ação e o que está depois é o sofredor da ação, o paciente. Então a gente sabe aí que aí meu filho viu aquela pessoa. Se você usar a forma dilihat, você está indicando para o falante que, para o seu ouvinte, que na verdade o substantivo que está antes é o sofredor da ação. E o substantivo que está depois é o agente da ação. Então isso inverte. A estrutura do argumento verbal se inverte completamente com o prefixo dilihat, que pode, à primeira vista, pode parecer ser uma forma passiva, mas é diferente do nosso passivo. O nosso passivo também inverte, né? Eu vi aquela mulher foi vista por mim. Mas no nosso passivo europeu, a gente tem que colocar uma preposição para marcar o agente da passiva. Ele não inverte sempre a posição. Você não pode falar, eu vi aquela mulher viu eu. Não tem como. Foi vista eu. Foi vista por mim. Tem que ter o por para marcar o agente. Nas línguas malaio-polinesias isso não é necessário. Meramente o uso do prefixo di indica que a palavra antes é o sofredor da ação e a palavra depois é o sujeito. Então ambas as frases aí significam a mesma coisa. Meu filho viu aquela pessoa. Embora na segunda frase a palavra filho, meu filho, esteja depois do verbo e a palavra aquela pessoa esteja antes. De resto, as línguas malaio-polinésias, o malaio, né, como as línguas malaio-polinésias no geral, se caracterizam por uma derivação de palavras muito rica através de prefixação, sufixação e infixação. Como a gente já viu, né, em parte aí, na parte mais gramatical, mas aqui na parte mais lexical, na criação de palavras novas, a gente vê, por exemplo, aí, duduk, que é o verbo sentar, mendudukan é fazer alguém sentar, menduduki é ocupar, didudukan é estar sentado, ser sentado, alguém te colocar sentado em um lugar, né? Ou te nomear, ou tipo apontar para um cargo, uma empresa, um cargo público, né? Tarduduk é você se acomodar ao sentar. Dudukan é você estar situado. Bersekedudukan é conviver. Berkedudukan é ter posição. E penduduk é um morador. A pessoa que está morando, está sentando no lugar, né? Bom, então será que o malaio é tão fácil assim? A gente vê que tem coisas bastante estranhas. Infixação, uma derivação brutalmente rica de palavras. Existem muito mais palavras, muitas nuances extremamente complexas e quase impossíveis de traduzir, que são realmente expressas por esse sistema de prefixação, de sufixação e derivação de palavras nas línguas malaio-polinésias, né? Tem uma série de peculiaridades gramaticais, fonéticas, sintáticas muito estranhas nas línguas malaio-polinésias que podem colocar em xeque esse status aí, pelo menos do malaio, como suposta língua mais fácil do mundo, né? Mas, quem sabe realmente algumas línguas sejam mais fáceis que outras, né? Pode ser que o malaio seja realmente a língua mais fácil dentre as grandes línguas nacionais do mundo.